Já está na hora de começar. Então, boa tarde, né? Todas as pessoas presentes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Especialmente bem-vindo o professor Henrique Morrier-Genuc, já nosso professor visitante por um mês, né? Assim, uma grande oportunidade para nós, para o programa de pós-graduação em antropologia, recebê-lo. E começamos hoje as atividades mais abertas, né, com que ele vai desenvolver aqui. E não vou me delongar muito aqui, porque o professor Lourenço vai apresentá-lo de forma mais, assim, já tem uma colaboração de pesquisa de tempo. E só realmente saudar todas as pessoas presentes e abrir oficialmente aqui, dando alguns avisos antes de passar a palavra para o professor Lourenço. O primeiro é sobre o minicurso que o professor Henrique Morrier-Genuc vai ministrar amanhã e depois de amanhã, às 15 horas, aqui nesse anfiteatro. O nome do curso é Visualidades e Violências na África, Novas Abordagens. O primeiro módulo, amanhã, o tema é a fotografia como fonte histórica e antropológica. E o segundo módulo, Novas Abordagens sobre a Guerra Civil em Moçambique. Então, das 15 às 18, nesse anfiteatro, amanhã e quinta-feira. Na quinta-feira também, eu acabei de receber aqui uma mensagem do professor André Rodak, da coordenação de cursos de pós-graduação stricto sensu. Eu vou ler muito brevemente aqui, resumindo a mensagem que é longa. A Universidade Federal do Paraná, diante da ameaça de cortes severos nos recursos para fomento à pesquisa em 2019, convida todas e todos a participarem do ato de luto pela ciência, pela universidade pública e pelo futuro, que acontece no dia 9 de agosto, quinta-feira, portanto, às 11 horas, nas escadarias do prédio histórico, na Praça Santos Andrade. É um convite oficial da universidade, né? Eles retomam aqui um pouco, acho que o que está todo mundo a par, né, das possibilidades de cortes que basicamente significam o fim da atividade de pós-graduação no Brasil. E então eles retomam um pouco essa história e aí, finalizando, de acordo com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, esse é o momento de levantar a voz contra a possibilidade desse veto por parte do presidente da República. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser sancionada como foi aprovada pelo Congresso Nacional sem vetos. Essa é uma luta fundamental e que precisa ser travada agora por todos que estão comprometidos com a causa da educação. Essas são as palavras do reitor e então nos convocando para o ato de luta pela ciência, pela universidade pública e pelo futuro no dia 9 de agosto às 11 horas na escadaria da Santos Andrade. E um último aviso, na semana que vem, como acho que já ainda não foi amplamente divulgado, mas o cartaz atrasou, mas será divulgado a partir de amanhã, nós teremos na Cinemateca de Curitiba, dia 14, terça-feira, às 19 horas, a exibição comentada do filme A Possibilidade de Espíritos, de Matthijs van der Poort, que é um antropólogo e cineasta, dá para dizer já, da Universidade de Amsterdã. E o filme será, ele vai comentar o filme depois da exibição e a professora Sandra Stoll também vai fazer os seus comentários, então vai ter uma pequena conversa com o diretor a partir das colocações da Sandra. E no dia 15, quarta-feira, às 15 horas, local a confirmar, eu acho que vai ser aqui também, mas não tenho certeza. A aula... Não? Bom, enfim, a gente confirma o local na quarta-feira, às 15 horas, a aula do professor Matthijs sobre a questão da imagem na antropologia, a questão dos filmes, os filmes como linguagem, e a gente vai assistir trechos de um filme que está ainda em elaboração, né? Quer dizer, ele vai discutir a partir do filme que ele está nesse momento editando, que se chama Nós e Buracos, nós no sentido de amarrações, Nós e Buracos, um filme-ensaio sobre a vida das redes. Então isso vai ser na quarta-feira, 15 horas. Então, sem mais avisos, eu passo para o professor Lourenço, agradeço mais uma vez. E importante, agradeço imensamente a PPG, professor André Rodak, que de vários percalços administrativos, eles não pouparam, no final das contas, esforços para que isso tudo pudesse acontecer, para que a vinda do professor Henrique Morrier-Genuc fosse possível. Eles se comprometeram e nesses tempos de cortes e tudo, eu sei que foi um esforço bastante grande para eles e assim, eles mantiveram mantiveram as nossas expectativas. Então, assim, eu agradeço publicamente. Obrigado, João. Sim, muito rapidamente, antes de passar a palavra para Henrique, e reforçar também algumas questões que foram mencionadas aqui, porque eu acho importante dizer que
dessa vinda do professor Henrique Morrier-Genoux é resultado de um esforço coletivo, de um esforço institucional coletivo, no qual, talvez sem vocês saberlo, né, vocês estão envolvidos. Digo isso porque nós participamos, o programa participou no edital, no contexto do programa Professor Visitante. Então, o programa de antropologia encaminhou a candidatura, e a candidatura, quer dizer, nós fomos avaliados como programa para que a vinda do professor Henrique seja deferida, né? Então, todos, o programa foi avaliado, discentes, docentes, etc. Então, acho importante dizer isso. E também sublinhar o empenho da coordenação do programa e também da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, para que, apesar de alguns sobressaltos burocráticos, a vinda possa ser viabilizada. Então, rapidamente, sobre nosso convidado, o professor Henrique atualmente professor na Escola de Antropologia, de História e Antropologia da Queen's University em Belfast. Enfim, sua trajetória e sua formação é bastante interdisciplinar, mas também com um diálogo bastante fluido com a antropologia, e talvez aqui vai ficar mais claro isso na exposição dele. Enfim, ele transita pela informação na área de sociologia, política, história. Foi fundador de uma revista que se chama, parece um vendedor de livros aqui, revista Social Science and Missions. Foi editor durante muito tempo desta revista, que ainda continua sendo editada, né, com outra equipe. Enfim, seus trabalhos, interesses de pesquisa englobam vários aspectos das ciências humanas e sociais, histórias das ideias, histórias da colonização, relações entre religião e política, análises de conflitos etnopolíticos e violência. Foi aluno também de grandes africanistas. Um exemplo, talvez o mais conhecido para nós, o africanista francês Georges Balandier, Jean-François Bayard e Patrick Harris, que é um historiador já falecido, historiador sul-africano, especialista também na história missionária e na história da antropologia da África Austral. Enfim, então é isso. O contexto da vinda dele já foi aqui sublinhado. Ele é autor de vários livros, o mais recente é este aqui, sobre a guerra contemporânea em Moçambique. Esse livro vai ser lançado também no próximo Congresso Africanista na Inglaterra e também aqui em Curitiba. Enfim, recentemente também organizou este livro sobre missionários, apartheid e na África do Sul. É autor também, organizador, dentre outros livros, deste livro intitulado Imperial Migrations, sobre diásporas, migrações no mundo de colonização portuguesa. Bom, não vamos estender muito sobre essa produção, mas queríamos agradecer mais uma vez por ter aceito vir como professor ao programa de antropologia, e também agradecer Henrique, a língua materna dele é o francês, por ter nascido na Suíça, mas ele ministra aulas em inglês, mas ao mesmo tempo o português é uma língua que ele
posso dizer que domina, né? Domina mais do que eu, aliás, o que não é grande, não precisa grande esforço para isso. Mas, enfim, agradecemos também por essa boa vontade dele de ministrar essa conferência em português. É isso, então, obrigado. Vamos ter 1 hora, mais ou menos, e depois abrimos para a conversa e para o debate. Muito obrigado. Então vou começar por pedir desculpas pelo meu sotaque. Ando aqui em Curitiba e a gente diz, o sotaque, mas qual é a sua língua? Não parece ser bem português, mas o português assim que aprendi em Portugal, depois vivi vários anos em Moçambique, portanto é uma mistura de sotaques que resulta em uma coisa que nem toda a gente reconhece, mas espero que vocês aguentem e agradeço desde já pela paciência. Aproveito a agradecer o programa de pós-graduação, a Pró-Reitoria, a instituição da Universidade, pelo convite, convite para o mês inteiro, para o convite hoje desta aula de abertura, e agradeço aos colegas por ter organizado essa primeira e por vocês terem vindo ouvir a minha palestra. O tema importante de saberes científicos e missionários tem a ver com uma pesquisa que eu fiz sobre um missionário suíço, Henri-Philippe Junot, sobre o qual escrevi um artigo, e que foi um homem que foi no momento-chave das relações entre a antropologia e missionários, e teve um papel importante, ele e o pai, sobre a separação dessas disciplinas. E, portanto, é daí que eu entrei nesse assunto, em parte, como disse o professor McCann, sobre a influência do Patrick Harris, que trabalhou bastante sobre o assunto e que foi o meu mentor em algum momento. Ele disse, tens que estudar esse homem, é muito interessante. Levou muito tempo a entender porquê, mas depois valeu muito a pena. E penso que é um assunto interessante e importante, que é um pouco, são missionários, a ciência em si é bom, mas é o problemática da ciência, da fé, das distinções, até que ponto a gente pode misturar, não misturar, quais são as regras, etc. E esse é um assunto das relações com missionários, história e antropologia, que eu também tenho uma certa prática, na medida que trabalho no departamento de antropologia e história, e que eu ministro da aula interdisciplinar com colegas antropólogos, e portanto me levou a ter um interesse não só pelo método da antropologia, mas também pela história da antropologia. E o que quero fazer hoje, portanto, é vos falar no geral sobre o saber científico e os missionários, mas falar um pouco da história dessa relação entre missionários e antropologia. Portanto, aplicar um olhar histórico sobre a antropologia e a relação com a fé, digamos, para tentar conhecer um pouco, escavar, se posso dizer assim, a história da disciplina da antropologia, das relações entre missionários e antropólogos, que foi há um século, digamos, extremamente próximo e que hoje em dia é supostamente claramente diferente. E ver um pouco as relações, como é que essa situação evolui com o tempo. Penso que, ao fazer isso, obviamente vou discutir um pouco do estabelecimento de uma outra disciplina, que é a disciplina da missiologia, não é? Da teoria dos missionários, que obviamente, quando se separa a antropologia dos missionários, há uma nova disciplina que também emerge, que é aquela da missiologia, e qual é a relação entre missiólogos e antropologia, não é? E a mim me parece que, fazendo esse trabalho, há uma outra questão importante que surge, que é um pouco a homologia entre antropologia e missionários, o que é que eles têm em comum, o que é que eles têm em separado. Não digo que haja uma resposta óbvia e clara, mas é um assunto de debate, é um assunto que tem várias respostas, é um assunto que tem uma história, precisamente como vou mostrar hoje. O conceito central que vou usar hoje é do Pierre Bourdieu, o famoso sociólogo francês, que volta muito à moda, não sei se é o caso no Brasil, mas na Europa e no mundo anglófono voltou com muito peso. A gente está a abandonar o Foucault para passar o Bourdieu, mas ele criou esse conceito que já
quando eu estava na universidade, era bastante usado, que era aquele conceito de campus, não é? Portanto, um espaço simbólico, às vezes institucional, mas sobretudo simbólico, autônomo, digamos, onde há relações e lutas entre diferentes atores que se dizem membros daquele campo, o campo da antropologia, o campo de qualquer ciência, mas também o campo religioso, não é? E a questão é, os atores que se dizem membros desse campo lutam entre eles para a dominância dentro do campo e lutam ou relacionam-se uns com os outros para definir os limites daquele campo e como é que deve funcionar, quais são as regras, o que é aceitável, o que não é aceitável. Penso eu, um conceito relacional, porque o debate dentro do campo é das regras internas, das práticas de quem é o chefe. Bourdieu era um grande chefe do campo da sociologia, podia-se aplicar essa teoria a ele próprio, e creio que ele tenha feito. Mas, obviamente, é relacional na medida que o campo da antropologia, o campo da sociologia, se define também em relação a outras disciplinas. Portanto, o sociólogo pode achar que essas são as regras, mas o antropólogo vai dizer, mas essas são as nossas regras também, e onde para a antropologia, onde começa a sociologia, onde para o mundo religioso e onde para o mundo da ciência, são assuntos relacionais e em fluxo. Para concluir a minha introdução, vale a pena dizer que essa borboleta não é só bonita, é de facto, mas a razão que eu pus ela é que se chama a Graphium Junodis, que provavelmente vocês não sabem, mas o assunto é que o nome foi dado por um missionário muito famoso, que é o Henri Alexandre Junod, que tinha duas passões, que era o estudo das borboletas, onde ele teve um impacto bastante importante. Ele descobriu essa borboleta, ao qual ele pôde dar o nome dele, daí o nome dele, mas depois ele entrou em campo da antropologia e ele foi um dos maiores antropólogos missionários e sobre o qual eu vou falar bastante a seguir. Portanto, é um pouco uma mensagem, uma imagem indireta, mas conectada. A apresentação hoje que vou fazer vai ser em duas grandes partes. A primeira parte quero falar dos missionários e da ciência antes do século XIX, desculpa, antes do século XX, até o fim do século XIX, quero dizer, quando missionários e ciência trabalham juntos, missionários e cientistas trabalham bastante juntos, não há bem separação dos campos, para voltar a esse conceito. E depois quero falar numa segunda parte, precisamente dessa separação dos campos, que vou argumentar tem muito a ver com o estabelecimento da ciência moderna, do campo da antropologia como disciplina em si, institucionalizada nas universidades, e que vai levar a uma definição das regras da antropologia, de quem pode e quem não pode, o que é o método correto da antropologia. Então, vou começar com... tenho poucas imagens, mas tento agradar os olhos ao mínimo, não é? Portanto, a primeira parte sobre os missionários e a ciência, quero fazer um pouco um panorama muito geral. E, no geral, posso dizer, creio que se pode dizer sem grande problema, é que não há separação dos campos entre missionários e ciência, ou cientistas e missionários, digamos, antes do fim do século XIX. Missionários e cientistas trabalham juntos, sem problema, colaboram e muitas vezes o missionário é um pouco cientista, um cientista é um pouco filósofo, às vezes um pouco religioso, ou muito religioso, dependente. Mas é na altura, basicamente, quando os cientistas são humanistas, não é? Fazem a ciência da humanidade multidisciplinar, onde um cientista não pode ser só antropólogo ou só jurista. É um pouco a imagem do Montaigne, se calhar, é filósofo, é jurista, faz muitas coisas, e a ambição é de saber um pouco tudo sobre o homem, de maneira bastante larga. Nos campos não são separados, mas obviamente um missionário é um missionário e um cientista é um cientista. Portanto, há distinções de personalidade, de pessoas.
mas a colaboração não tem problema e não há tensões sobre o papel de cada um, pelo contrário, não é? Eu diria que os missionários têm ou lidam com a ciência e mais ainda com cientistas, principalmente na Europa, de três maneiras, aliás, na Europa e no mundo, não é? E a primeira é talvez a menos excitante, mas talvez até certo ponto bastante óbvia, é que os missionários partem no mundo, seja dos Estados Unidos ou da Europa ou de outros pontos, e vão difusar uma ciência de um certo nível do outro, mas difusam nas escolas, difusam nos colégios, e ao fim do século XIX há umas igrejas congregacionalistas e outras que vão começar a estabelecer universidades e, portanto, passam um grau de difusão de ciências, que geralmente são ciências europeias, que ensinam na China, no Japão e em outros lugares. Esse é o aspecto talvez não o mais excitante, mas acho que é importante saber que é uma difusão do centro do mundo, se podemos dizer, a la Wallerstein, não é? Há uma difusão. Mas o outro papel que talvez é mais inovador, mais interessante, é o papel do missionário como coletor de informação, o missionário que sai da Europa, sai dos Estados Unidos e que vai no mundo, conhecer o mundo e coletar informação que ele vai depois trazer de volta para a Europa. E eu diria, sobretudo, para museus e para cientistas. Para os museus que se constituem, sobretudo, diria, do século XVIII, XIX, precisam de material para representar o mundo. Os museus de história naturais, que ainda existem na maioria das cidades europeias, precisam de material, querem expor a natureza, as culturas do mundo, e pedem basicamente a dois tipos de pessoas a quem eles têm acesso, que são os comerciantes, que viajam e que são contratados para recolher, comprar, muitas vezes, material para o museu, que seja coisas culturais, sejam animais vivos ou animais mortos, etc. E o Museu de Belfast, de onde eu venho, por exemplo, vocês vai no museu hoje, não é? E vai olhando pelas coleções, obviamente coleções de pintura, etc., mas quando vai para a história do mundo, há de ver que muitas das coisas que foram trazidas da África, da Ásia, da América Latina, vem comprado, uma pequena menção embaixo da etiqueta, diz, comprado pelo comerciante X, ou recolhido e trazido de volta por missionários. O que leva, obviamente, a certos problemas, é que o missionário, como o comerciante, não há de selecionar necessariamente as peças com uma visão neutra, uma visão científica. Pode ser para o comerciante uma visão de lucro, e para o missionário não vão demandar peças que eles julgam relata de pecados, etc., e coisas que não querem mostrar. Uma ideia de representação que o missionário vai querer construir, mandar peças de volta. A outra parte não é só museus, mas são os cientistas, não é? Não me lembro se tem uma fotografia do museu. Era essa a ideia. Pois. Então, essa é uma fotografia do museu missionário, mas a ideia que eu queria dizer era, pronto, que os missionários compram peças e mandam peças para os museus de história nacionais, a maior parte dos grandes museus europeus, e penso nos Estados Unidos também, tenho certeza, aliás, tem um livro sobre os museus no Canadá, mas estabelecem também museus dentro das organizações missionárias, é sentido dessa fotografia, o que é interessante porque a ideia aí não é que o missionário é simplesmente coletor de informação científica para o museu, mas eles começam a montar o próprio esquema de ciência, podemos dizer, não é? De montar um museu para a organização missionária. Montaram toda uma história aí muito interessante na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Montaram exposições que circulavam depois dentro do país, dentro da Inglaterra, a tentar explicar ao povo como é que operava o mundo, como é que a gente vivia fora da Europa
Vocês sabem, chegou a ter uns zoos humanos, não é? Onde se importavam os africanos e outros para fazer exposições mais vivas. Quando não se podia fazer isso, às vezes os missionários, e a fotografia famosa disso, o missionário pintava-se e pretendia ser um africano e assentar frente a uma casinha para tentar explicar. A ideia, obviamente, é, nesse caso, ainda mais do que o museu, a ideia de construir uma imagem do mundo pagão, não é? Que precisa de ser cristianizado, que precisa ser missionado e, portanto, pelo qual os crentes vão visitar, mas a ideia depois é claramente vão dar apoio material às missões. No que trata dos cientistas, é uma dinâmica um pouco diferente e ainda mais interessante, penso eu. São os cientistas de poltrona, não é? Que é um grande assunto de crítica, pelo menos no século XX, não é? O cientista tinha que sair da carreira e ir no mundo para fazer estudos, não é? Mas no fim do século XIX, um cientista podia sentar na sua cadeira, literalmente, fazer estudos, e para os estudos muitas vezes lia os relatórios dos missionários para poder conhecer o mundo e as culturas de outros lados, práticas que eles estão a estudar, e muitas vezes começaram a estabelecer correspondência para aprender sobre o que funcionava e para pedir respostas mais precisas sobre assuntos específicos. Um caso bem conhecido é o Émile Durkheim, não sei quão famoso é no Brasil, mas é considerado como um dos pais da sociologia, professor na Universidade de Bordeaux, na França, e que escreveu 2 livros particularmente famosos, o Formas Elementares da Vida Religiosa e o outro livro sobre o suicídio, que creio que ainda muito, talvez não atual, mas lido e importante por ler. E nesse livro, o Durkheim, sobre as formas elementares da vida religiosa, usa muito do trabalho de missionário, cita o Eugène Casalis, que era um missionário francês na África do Sul, que era um livro de 1859, e usa o livro do Joseph-François Lafitau, de 1724, os dois sendo missionários. E o que é interessante, se você vai ler o Durkheim, o que eu fiz, li e depois voltei para verificar isso, é que ele usa isso como sendo uma informação neutra, não há problema, não há distância crítica com as fontes, o que nós hoje em dia a gente faria. E que para mim mostra que para o missionário, o cientista, antes do século XIX, não havia esse problema de método e não havia essa diferença. A relação entre o missionário e o cientista não é só unilateral. De facto, o missionário, eles próprios, produzem relatórios, produzem livros e precisam de reconhecimento. Colegas chamaram isso de precisar de credibilidade epistémica, e para o missionário falar com o grande professor Émile Durkheim, talvez, na França, o outro professor em Oxford, Cambridge, era também um reconhecimento para o trabalho deles e uma credibilidade que eles podiam ter, um reconhecimento no mundo da ciência, e portanto havia interesses comuns, não é? E dialógicos, se posso dizer. O David Livingstone, não missionário, mas o professor de geografia, que é professor na Queen's University, por acaso, e digo mesmo por acaso, escreveu um artigo muito bom, ele é geógrafo, e escreveu um artigo muito bom sobre os missionários e a ciência. E o argumento dele é que os missionários não tinham nada especial, de uma certa maneira, para ser tão importante para os cientistas, a não ser que eram uma das poucas pessoas, como os comerciantes, que viviam fora no mundo, não é? Com quem os cientistas podiam falar. E ele diz que é uma topofilia. Os missionários iam para a África, iam para a América Latina, para outros da Ásia, iam lá a longo prazo e ficavam lá e desenvolviam um conhecimento específico, profundo da sociedade, e eram excepcionalmente bem posicionados geograficamente pelo conhecimento para dar as respostas a essa informação que os científicos precisavam. E acrescentar, temos de pensar que a ciência nessa altura, século XIX em particular, a ciência imperial em vários sentidos, mas um dos sentidos é que tem pretensão a estabelecer teoria e explicação do mundo global, no total,
e obviamente precisa de saber o que acontece em cada ponto do mundo para tentar avançar argumentos que são válidos de todo lado. A contribuição dos missionários é específica pelos atores, não é? É sobretudo homens que fazem esse trabalho. As mulheres no século XIX são quase nenhuma, pouquíssimas se há algumas. No século XIX algumas, mas de novo poucas. Mas é também muito específico em termos de classe. São em geral missionários com uma certa educação. Em geral de meio burguês, que foram à universidade estudar e têm uma capacidade boa para escrever. Nem todos os missionários sabiam escrever, nem todos os missionários tinham interesses científicos. Portanto, de uma certa classe e do certo meio, não é? Sobre as mulheres, obviamente, se falamos dos protestantes, a mulher no meio missionário era a esposa do missionário e trabalhava, mas sem ser reconhecido e, sobretudo, sem ser pago. Não é? Portanto, tem uma certa especificidade e creio que há um bom estudo que poderia ser feito sobre a dimensão do gênero, a produção da ciência, não é? Que foi altamente masculina. O contributo que fizeram os missionários são extensivo. Estudos da religião, falei do Émile Durkheim, não é? O contributo dos missionários para o conhecimento da religião. O Durkheim falou muito no livro dele, por exemplo, sobre a religião na Austrália, mas nunca foi à Austrália, etc. Há um grande contributo na antropologia, na linguística. Missionários tinham que aprender a língua nativa, como se dizia, para traduzir a Bíblia e outros escritos e para poder bem trabalhar. Da geografia, porque fizeram muitos mapas, era o sentido dessa imagem um pouco mais cedo. Esse é um mapa feito por um missionário e especializavam porque iam muitas vezes em território não conhecido e precisavam de controlar o espaço, saber quem está onde iam, onde os colegas podiam ir atrás deles. Mas são também as ciências, ia dizer dura, mas a ciência, já esqueci, tal como a geografia, os mapas, ciência da terra, a ciência da botânica, da zoologia, etc. E vimos antes as borboletas do Junot. Portanto, uma contribuição bastante larga, digamos. Poucos, mas alguns dos missionários viram a ser reconhecidos como cientistas próprios. Aqui dois exemplos. O Henri Alexandre Junot, sobre o qual eu vou voltar a falar, que ficou famoso sobre a antropologia, que fez um livro da antropologia missionária, que era um dos mais considerados, que não é este, por acaso, esse é o livro do filho que escreveu sobre o pai, e era grande especialista de entomologia e de lepidopterologia, treinei muito para poder dizer isso de uma vez, que é a ciência das borboletas, em caso vocês não soubessem. E o Robert Caldwell é um outro missionário que vem da Irlanda do Norte, não há razão que vocês saibam. Procurei um pouco sobre a América Latina, mas meu conhecimento é ainda muito jovem, portanto talvez possam me ajudar depois. Mas o Robert Caldwell é um homem que veio da Irlanda do Norte, que é uma zona periférica da Europa, que foi trabalhar como missionário presbiteriano na Índia, no sul da Índia, e ficou famoso ao ponto que a Índia fez um selo à memória dele há poucos anos atrás, e ele virou grande especialista da linguística da zona onde trabalhava, e se lançou em pesquisa de história e até da arqueologia, que a mim me fascina. Um missionário a começar a fazer escavação, não tinha grande conhecimento, mas parece que foi excepcional nesse sentido. E ele, o Caldwell, como o Henri Alexandre Junot, chegaram a ser reconhecidos como cientistas, missionários cientistas, mas pelos próprios cientistas eram reconhecidos e considerados como pessoas altamente valiosas. Queria dizer, para quase concluir esta parte, é que a relação entre missionários e a ciência não era linear, isso é, não havia só uma... estou a procurar a minha palavra.
Voilà, mas uma colaboração, digamos, não é? Mas às vezes não era linear, não havia só progresso ou regresso. Há áreas onde os missionários não colaboravam com a ciência. O domínio mais óbvio é a medicina. Desde a Idade Média, o Vaticano tinha decretado que os padres, as irmãs, não tinham direito de fazer medicina, esse era um assunto para médicos, mas a Igreja tratava das almas, por isso não se fazia. E isso durou até o início do século XX e foi um dos problemas dos missionários católicos no século XIX e só começou a mudar, aliás, só mudou bastante rapidamente no início do século XX. E isso não era só o problema dos católicos, porque os missionários protestantes foi a mesma história, tinham um pavor da medicina, e há um bom estudo que foi feito sobre as igrejas evangélicas na Escócia, que mostra que em 1820 tinha uma hostilidade das igrejas evangélicas com a medicina, porque vocês curavam através de reza e não através de intervenção no corpo, não é? Mas, rapidamente, dentro dessa igreja evangélica escocesa, a situação mudou, de tal maneira que no meio do século já estavam a aceitar até certo ponto, e ao fim do século, desculpe, nos anos 1880, as missões já começam a colaborar com médicos, e no início do século XX, as missões evangélicas da Escócia contratam médicos e começam a fazer o que a gente chama de medicina missionária, abrir hospitais e fazer um trabalho de evangelização e de medicação que é novo. Portanto, aí havia uma separação muito forte que foi revertida no século XIX e onde me seguir depois, há uma separação em certos aspectos, em outras disciplinas que se começam ao mesmo tempo. Portanto, há diferente cronologia, podemos dizer, em diferentes domínios. O domínio da antropologia, o que vemos no século XIX, não é? Uma colaboração muito grande, é muito forte. Assim, da maneira que eu apresentei esse assunto, era muito do cientista querer uma informação, o missionário manda, mas na verdade penso que não é tão dialógico, é talvez mais uma circulação das ideias, porque os cientistas desenvolveram certas ideias, o eugenismo, não é? O racismo científico, etc., era ensinado nas universidades, os missionários tiravam esses cursos, iam lá nos países da África e outras áreas com ideias construídas assim. E no caso do Henri Alexandre Junot, por exemplo, foi influenciado muito pelo meio suíço, onde o eugenismo era extremamente forte. Um dos principais eugenistas saíram de Genebra, de lá onde ele estudou. Mas quando ele foi para a África, as ideias dele, a prática do terreno, se podemos dizer, o facto de ter vivido muito tempo, as ideias dele mudou, não é? E ele, claro, obviamente vai mandar uma informação que muda e vai entrar em debates com esses intelectuais da Europa e, portanto, acho que é mais correto falar de circulação das ideias, não é? Que é uma circulação não ocasional a longo prazo, mas é uma circulação constante pelos correios, pelas cartas escritas e escritas e pelos debates que podem haver quando um viaja e o outro viaja. Vou acabar essa sessão aqui para dizer que talvez o que disse no início dessa secção é que não havia separação dos campos. Talvez era melhor dizer que não havia simplesmente campos, não havia o campos do missionário e do cientista. Havia sobreposição e bastante colaboração. Acho que esse é o ponto que a gente pode tirar desse assunto. E é isso que no fim do século XX, do século XIX, início do século XX, vai mudar e vai mudar radicalmente. É isso que eu vou falar na segunda parte dessa apresentação. Eu esqueci essa slide, que era sobre os jesuítas, que foram os grandes intelectuais da Igreja Católica e continuam, não é? E que conseguiram montar uma rede de observatórios da astronomia em todo o mundo, na América Latina, na Ásia, etc., o que permitiu que os jesuítas sejam na ponta da ciência da astronomia, tendo homens em todo o mundo. E aí volta a essa ideia do David Livingstone, o geógrafo, o posicionamento do missionário permitia desenvolver informação, se não teorias únicas. Os jesuítas foram muito famosos nos desenvolvimentos de mapas que fizeram na China também, mas não vou desenvolver.
Pronto, então queria falar da separação entre missionário e ciência, e vou falar sobretudo da antropologia, por causa do estudo de casos que eu fiz. E o que se vê, de facto, é que no fim do século XIX, início do século XX, é o estabelecimento do campo científico como campo, não é? Como dizia Bourdieu, e a sua institucionalização do campo, com estabelecimento nas universidades, da universidade primeiro, e depois do departamento da antropologia, do departamento de outras disciplinas. Portanto, há uma profissionalização e uma institucionalização dessa separação, institucionalização e profissionalização do campo científico. Dentro do campo científico, primeiro são as ideias, não é? A ideia que a ciência é diferente da fé, a ciência tem a ver com racionalidade, oposto à fé, que acho que é um debate que continua até hoje, mas também a ciência procura estabelecer teorias, enquanto missionários, por exemplo, estão mais empíricos a tentar colher informação, mas a teoria dela é fixa, não há estabelecimento de uma teoria, debate teórico nesse sentido. E as disciplinas da antropologia, por exemplo, começam a estabelecer-se mundialmente, que eu entendo, mesmo no início do século XX. Vem, como eu dizia, com o estabelecimento das instituições. Creio que no Brasil, como na Europa, as universidades, muitas vezes a gente fala de universidade de começar no século XV, 20 anos, 15, 16, mas no fundo a universidade moderna emerge no século XIX, com o modelo alemão do Humboldt, não é? Que era a ideia que o professor tem a liberdade de pesquisa, que seminários são lugares onde a gente debate as ideias e troca ideias, e estabelecimento de laboratórios para trabalhar, não é? O modelo francês, penso, não é muito diferente, mas tradicionalmente a gente diz que o modelo francês é um pouco diferente, mais focado sobre a disciplina e o controle da ciência, digamos, não é? E o que a gente vê, basicamente, entre o fim do século XIX e início do século XX, é o estabelecimento das universidades nacionais. A Universidade Nacional da Irlanda é mesmo o fim do século XIX, que eu entendo as universidades nacionais, o federal no Brasil é mesmo o início do século XX, e no fundo a maior parte das universidades modernas emerge mesmo no início do século XX. E os departamentos, esse é outro debate, eu fiz um trabalho sobre a Universidade de Queens, e é muito interessante ver as universidades, quando começam, quais são os departamentos, quando que emergem, em termos de data, mas também de que instituição emerge o departamento. O departamento de antropologia na Queens emergiu nos anos 70 só e saiu da geografia. Não sei porquê, não sei se é uma tradição mais larga, mas achei estranho, mas é assim. A separação dos campos, portanto, a criação do campo científico, não é? Vai levar, se a gente segue o Bourdieu, uma luta para a definição do campo, a luta para definir o que é legítimo como prática científica ou o que é ilegítimo, não é? E o que são os limites do campo científico. E penso que há duas áreas, duas disciplinas, melhor, onde foi muito difícil e às vezes continua sendo difícil. Penso que o estudo da religião é o domínio que eu estudei bastante, onde mais problema há de definir a diferença entre o cientista da religião e o religioso. Muitos religiosos entram no campo da ciência e deixam a fé deles não sei como dizer, cheio. Como é que a gente diz cheio? Formar, influenciar, talvez, o trabalho delas. E esse é um debate, se você vê na antropologia da religião, sociologia da religião, história da religião, que continua hoje. Há um debate entre colegas meus, entre outros, sobre as revistas que existem, não minha precisamente, mas muitos de outros, que são controlados por religiosos. O padre é editor de uma revista de ciência da religião, o que pode não ser um problema muitas vezes, mas a certo ponto, sobre certos temas, onde vocês veem que começa a chegar aos limites.
E o outro caso, não vou falar do estudo da religião além do que eu disse agora, mas outra disciplina que é muito importante, eu acho muito interessante, é precisamente a antropologia. E a razão, penso eu, é que há muita homologia, se é a palavra certa, há muita correspondência entre o missionário e o antropólogo. Há muitos missionários que faziam antropologia, há muitos antropólogos que tinham interesse na fé no início. Há homologia na ideia do método, não é? O ideal do antropólogo, pelo mínimo durante muitos anos, talvez hoje seja diferente, é de fazer trabalho de campo, mas o missionário faz o trabalho de campo melhor, vive lá, não é? Esse é um dos grandes problemas. A empatia, o missionário supostamente é muito bom, etc. Portanto, há vários assuntos aí sensitivos, e penso por essa razão a separação entre missionários e antropologia acabou sendo talvez mais forte, mais violenta, de uma certa maneira, de maneira simbólica, voltamos ao Bourdieu, no campo da antropologia. E o caso que eu vou falar relata mais o mundo anglófono, porque é esse que eu conheço, e trata mais da África, porque a maioria dos antropólogos no início do século XIX, os maiores antropólogos britânicos, trabalhavam sobretudo sobre a África. E o que vamos ver é a oposição de um missionário muito importante, que é o Junot, Henri Alexandre Junot, sobre o qual o professor Lourenço McCann escreveu, por acaso, e grandes antropólogos como o Radcliffe Brown, o Malinowski, que creio são ainda grandes antropólogos, que vão começar a lutar sobre o que é aceitável e não aceitável. E essa história que quero vos contar, um assunto que eu pesquisei mais do fim da luta, mas a luta, digamos, para o estabelecimento do campo da antropologia no mundo anglófono acontece em 1920, podemos dizer, e 1934, podemos dizer muito precisamente, portanto, uma longa década, e vai acontecer principalmente na África do Sul. Começamos, talvez, para entender isso, com Henri Alexandre Junot. Não vou fazer uma biografia, mas é o ator central desta história. O Henri Alexandre Junot é um suíço que foi trabalhar em Moçambique e depois África do Sul, mas chegou lá em 1889, quando os portugueses ainda não controlavam bem a colônia deles, ainda tinham o Império de Gaza, o que criou muitos problemas. Mas o que aconteceu é que ele foi lá, fez o trabalho de missão e se interessou muito para a natureza, as borboletas e para os contos nativos. E escreveu alguns artigos sobre os contos, e em 1895, como escreveu o professor Lourenço McCann, teve uma visita de um chamado James Bryce, que era um amigo do James Fraser, grande cientista britânico, que ele encontra, gosta dele, tem uma boa conversa sobre ciência, sobre contos, provavelmente sobre borboletas, e o James Bryce encorajou o Henri Alexandre Junot a passar à antropologia, a escrever de maneira mais sistemática e escrever sobre o povo em geral de maneira antropológica. E isso, bastante rapidamente, levou Henri Alexandre Junot a trabalhar nessa ideia, com as ideias delas, que eram muito evolucionistas e difusionistas, que era um modelo um pouco dominante na altura, mas também porque ele tinha estudado na Suíça, com influência de intelectuais de lá, não vou entrar nessa ideia, mas ele escreveu um primeiro trabalho sobre os Barroncas, que é o grupo étnico, podemos dizer hoje, em 1898, publicado, que vai ter bastante boa aceitação e vai ser encorajado a rever o texto e publicar em inglês. Vai sair finalmente The Life of a South African Tribe em 1912. Pus aqui o Patrick Harris porque eu era o herói dele, e todo o livro basicamente fala do Henri Alexandre Junot e do papel dele sobre a ciência. O livro The Life of a South African Tribe, que é sobre os Barongos, os Tsongas, os Sangana, vários nomes sobre esse povo, teve muito sucesso e foi considerado por grandes antropólogos do período como a melhor monografia sobre um grupo étnico que existia. E esse reconhecimento do Junot, como tinha dito antes, acaba
ver o cientista, considerar ele como um cientista a título próprio. E isso resulta, em 1920, a ele ser eleito na África do Sul, na altura já tinha passado como missionário a trabalhar na África do Sul, presidente da secção E, que é uma das secções da South African Association of Advancements of the Study of Science, se não me engano, uma sociedade, basicamente, a Sociedade Científica da África do Sul. Portanto, para o Junot, é o ponto de reconhecimento máximo na ciência. Como missionário, vai ser eleito como chefe de uma secção de ciências humanas dessa grande instituição de ciência da África do Sul. É reconhecido como um cientista próprio. Agora, a pergunta, se calhar, era um pouco mais, de perguntar se era um pouco o canto do signo. Já era numa certa idade, ele, e o que acontece é que, azar dele, em 1921, é nomeado professor na Universidade de Cape Town, o Alfred Radcliffe Brown, que era grande cientista, antropólogo, que tinha feito trabalho sobretudo na Oceânia, mas é nomeado no que é a primeira cadeira da antropologia do Império Britânico, foi aberta na África do Sul, em parte sob a influência do presidente da África do Sul, que tinha interesse nisso. E o Alfred Radcliffe Brown vem com uma ideia da ciência muito clara, e ele é nomeado na universidade e quer estabelecer a antropologia, o que ele chamava da sociologia da África, como uma disciplina séria, reconhecida institucionalmente. Portanto, vai querer estabelecer os limites do campo, como eu dizia. Queria profissionalizar, e logo em 1923, portanto 2 anos depois de ter chegado, publicou um artigo na revista da South African Association of the Advancement of Science, aquele onde o Junot acaba de ser nomeado. Publica um artigo muito crítico com o evolucionismo, que era a teoria do Junot, e onde ele diz que ele categoriza o trabalho dos missionários como sendo etnologia, portanto uma subcategoria, o mais baixo do que a antropologia, porque a antropologia, explica ele, precisa de um certo método rigoroso, e a meta da antropologia é de estabelecer regras gerais. Portanto, posiciona a antropologia como mesmo uma disciplina profissional, e ele contrasta isso com a teoria do evolucionismo. Em 24, ataca mais frontalmente ainda os missionários, nomeando os missionários e dizendo que estes têm 2 defeitos. Um é que querem mudar as sociedades africanas, enquanto o antropólogo tem que estudar, não tem a medo de converter e de transformar as sociedades. E ele tem uma frase um pouco má, onde diz que os missionários não chegam a ler alguns livros e viver numa sociedade para pensar que vir antropólogo, coisa totalmente diferente. Eles podem viver lá, podem ler livros, mas não é antropologia. A antropologia precisa, diz ele, eu cito, a systematic study. Essa é a grande diferença para ele. Em 1925, o Radcliffe Brown não se cansa e vira mais contundente cada vez, aí ele ataca o Junot diretamente, já não dá voltas indiretas, e ele ataca diretamente, acusando do trabalho dele de difusionismo e de evolucionismo. Ele diz que é inaceitável, ele faz a crítica do livro do Junot extensivo, e ele expõe a teoria dele, que é a teoria do momento, que é o funcionalismo. Não é? Agora, o Radcliffe Brown deixa a África do Sul em 1925, talvez para o alívio do Junot, mas o problema, se posso dizer assim, é que ele formou, nesses 4 anos, formou uma nova geração, aliás, a primeira geração de antropólogos da África do Sul, que é principalmente, diria, o Isaac Chaper, que é muito conhecido, e a Winifred Ornelet. A segunda, podem talvez se lembrar do nome, porque vou voltar a ela mais à frente, que vão, basicamente, apesar do Alfred Radcliffe Brown ter ido embora, eles vão continuar o trabalho dele, que é a definição do campo e dos métodos legítimos, não é? A Winifred Ornelet vai ser a primeira lecturer na Universidade de Witwatersrand, que é agora a segunda maior universidade da África do Sul, o terceiro, não sei qual é a categoria, mas, portanto, tinha uma posição do campo acadêmico muito importante.
E não vou entrar nos pormenores, mas vou saltar talvez um pouco à frente, o tempo passa, para 1934, quando há o clash final, digamos, entre os missionários e os cientistas. E aí os antigos já foram, o Henri-Alexandre Junot morre em 1934, mas o filho dele, sobre o qual eu escrevi, se tem interesse, tenho um longo artigo sobre a vida dele, que é muito conturbado, muito interessante por acaso, mas ele quis ser antropólogo porque tinha uma fascinação do pai. É um aspecto psicológico. O pai tinha ido embora, mandado ele para a Suíça, cresceu na Suíça sem o pai, tinha mesmo esse desejo de conseguir tão bem como o pai, embora ele escreva que nunca será tão bom como o pai, etc. Bom. Mas ele virou antropólogo, etnógrafo, mais precisamente, e publicou vários artigos. E ele basicamente substituiu o pai no mundo anglófono, especialmente da África do Sul. E ele vai atender essa conferência de 1934, na New Education Fellowship Conference, onde todos os antropólogos da África do Sul vão se reunir. E lá, a estar já não é o Radcliffe Brown, que já foi embora para professor na Universidade da Austrália, mas o Branislav Malinowski, que estava em Londres, mas viajou para a ocasião, e se sabem, teve um estudante muito famoso, um tal Kenyatta, que fez o PhD com ela, toda uma história ali, que talvez volte a falar se tiver tempo. E na conferência, o Malinowski vai fazer a mesma crítica, o Radcliffe Brown e os outros, o Ornelet também estava lá, que é uma mulher, que vai fazer a crítica, basicamente, do trabalho dos missionários, a crítica, sobretudo, a essas teorias evolucionistas e difusionistas, não é? Portanto, essa ideia que vocês podem explicar em relação a uma história que se define na ideia que qualquer grupo étnico vai se difundir. Eu li, sobretudo, os trabalhos do filho do Henri-Alexandre Junot, e há muita especulação com o modelo difusionista, relaciona grupos étnicos, etc., que também acho bastante duvidoso. Mas, enfim. E na conferência, o Malinowski vai fazer toda essa crítica, não é? E, basicamente, a impressão que o Henri-Philippe Junot, que nessa altura o pai morreu, foi um grande evento da vida dele, ele escreveu aquele livro que eu mostrei antes, vai sair da conferência com a ideia clara que, de facto, antropólogo e missionário acabou. Não é? Já não há maneira de trabalhar junto, está muito triste, mas aceita a ruptura. E aí é uma história interessante que, basicamente, aceita que não vai haver mais colaboração. Os antropólogos são nas universidades, são profissionais, ele é rejeitado, não vai, e vai, de facto, a partir daí parar de escrever etnografia, vai virar sobre a social policy, como a gente diz, sobre, para tentar acabar a pena de morte na África do Sul, e vai mudar de rumo, de facto. Mas o que o Henri-Philippe Junot faz é interessante, que o ano a seguir, talvez tenha escrito mesmo no próprio ano, vai escrever um longo artigo escrito e publicado numa revista de missiologia na Suíça, onde ele faz um relato da conferência e explica que é uma tristeza, mas obviamente antropólogos não querem mais um missionário, e ele disse claramente no artigo, bem, não nos querem, mas nós temos que continuar a fazer antropologia, porque a missiologia sem antropologia não funciona. Portanto, ele aceita a divisão entre missiólogos, teólogos, portanto, esse é um campo, há o campo da antropologia, mas, embora não há colaboração, vamos continuar a aprender dos antropólogos para fazer melhor missiologia. Não é? Portanto, é aceitar a defeito, a ruptura, mas, ao mesmo tempo, redefine as relações entre um e outro, e não é uma ruptura definitiva sem relações. Portanto, aí o que a gente vê a partir de 1934, diria eu, é um desenvolvimento separado do campo da antropologia e da missiologia, dos missionários. E o Henri-Philippe Junot vai continuar a escrever, às vezes, sobre a antropologia, vai ficar amargo, particularmente com o Malinowski, que vai aproveitar a atacar violentamente em 57, 59, em relação à descolonização do Quênia, quando há todos os problemas de Mau Mau, não sei se é o conhecimento, mas a descolonização do Quênia foi extremamente violenta, os ingleses eram particularmente violentos também, na repressão ao movimento nacionalista, e o Henri-Philippe Junot vai escrever sobre isso e diz que todos os problemas do Quênia têm um responsável, Malinowski.
é o funcionalismo. Porque se não houvesse isso, os nacionalistas eram cristãos, eram bons. Agora, funcionalismo, nacionalismo, não são cristãos, e aí está tudo violento. Ele escreve isso numa carta muito longa, vai acabar até escrever um artigo sobre isso. Agora, dizia, os campos são definidos, os limites são definidos através desses críticos, das respostas. O que não disse é que o Henri Alexandre Junot, o pai, respondeu ao Radcliffe Brown, tentou se defender, mas acabou aceitando. E o filho vai, de uma certa maneira estranha, mas acabaram o trabalho do pai a aceitar essa separação dos campos. Agora, como eu dizia, a separação dos campos não significa que não há comunicação. De uma parte, os missionários vão continuar a seguir o que os antropólogos fazem. E se vocês vão no Google e metem missionários em antropologia, vão descobrir montes de missionários, de teólogos que desenvolvem uma antropologia missionária. É um campo muito fértil, mas antropólogos não lê, não é? Portanto, há uma separação clara que continua até hoje, não é? Mas isso dito, a colaboração que acontece entre as pessoas, essas mesmas pessoas, em outros ramos. E a Winfried Hoffele, que eu mencionei aqui, que era estudante do Radcliffe Brown, criticou os missionários, mas ao mesmo tempo vai trabalhar com o Junot, depois de 1934, nessa Penal Reform League, nessa organização estabelecida pelo Junot e pela Hoffele, junto vão estabelecer essa organização para acabar com a pena de morte na África do Sul e vão trabalhar muito bem durante anos juntos. Portanto, a questão não é bem de relacionamento de pessoas, é um relacionamento mesmo de campos, onde na antropologia não entra missionários, mas depois o antropólogo pode ir trabalhar numa organização cívica, digamos, e trabalham como missionários sem problema. Não é? E o que foi o caso, onde Leo e Junot trabalharam durante muitos anos. Há também outros momentos, talvez vale a pena referir, é que em 1949 o Henri Philippe Junot vai ser convidado no Royal Anthropological Institute, em Londres, onde este ano, em 1949, há o primeiro missionário que é eleito presidente desta instituição. Agora, institucionalmente, vocês dizem, mas afinal os campos estão separados, não estão separados. Não estão separados, mas nem perfeitamente. O missionário era um outro missionário muito famoso, muito bom antropólogo, e que foi reconhecido pelos antropólogos nessa ocasião, mas foi o único missionário que foi presidente dessa Royal Anthropological Institute. E quando ele foi nomeado, aproveitou tirar o Junot para lhe dar o reconhecimento que ele achava que merecia, não é? Mas o que me diz aí também é outra questão, é por isso que eu levantei esse assunto, é que a colaboração entre os campos, mas talvez podemos pensar o campo com uma visão dominante da antropologia, que é o funcionalismo no início do século XX, e outros antropólogos que podem aceitar a colaboração com o missionário de maneira mais flexível. Portanto, talvez o campo não seja tão único e tão singular não é a palavra, tão único como parece, não é? Talvez há os dominantes dentro do campo e os dominados, etc. Vamos à conclusão. Para dizer, portanto, aí fazemos um salto no tempo e pensei que tinha que ter pelo mínimo uma fotografia sobre a América Latina. Peço desculpa pelo foco muito africanista, mas essa é a realidade da antropologia britânica e não sei se ia ser. Acho que a antropologia alemã é parecida, é muito focada sobre a África. Agora, no mundo lusófono, não conheço tão bem, se estiverem interessados em saber mais, se vocês têm ideias. E aí pus essa imagem porque o problema da ciência e da fé é um problema que continua, não é? Esse antropólogo, esse missionário, desculpa, está em grande debate sobre a linguística com antropólogo. Hoje, portanto, o debate continua, há desacordo sobre legitimidade, é um assunto que continua. Mas o que tentei dizer, suponho hoje, portanto, é uma ruptura que aconteceu no início do século XX, com o estabelecimento, sobretudo, do campo, primeiro, diria, do campo científico, da antropologia como disciplina, que se estabelece primeiro
em Londres, mas depois no Império, na África do Sul, e a nomeação de pessoas é que vai estabelecer métodos legítimos de trabalho científico que vão contrastar, não é, com o mundo missionário. E aí voltamos a essa ideia que dizia o estabelecimento do campo com as regras internas, mas também que se estabelece em relação a outras disciplinas. E o grande desafio, penso eu, da antropologia no século XX, talvez até hoje, você onde me dizer, é a distinção com os missionários. A mim me disseram alguns colegas antropólogos que, de facto, quando a gente fala de trabalho de campo, a gente diz que fazemos assim, mas também não fazemos como os missionários. Portanto, o missionário continua um meio de explicar o que não se deve fazer. Portanto, continua esse contraste e essa definição relacional, a dizer, a antropologia isso é o contrário de um certo trabalho dos missionários que tem essa ambição de mudar, não é? E penso que essa ideia do funcionalismo, do evolucionismo, do distribucionismo foi embora. Mas a discussão sobre a fé e a ciência, creio que continua, que é válida em particular na antropologia, mas a antropologia também é uma questão de métodos, não é? Mas também sobre os estudos, dizia, da religião, aí a questão da fé e da ciência é extremamente vivo e extremamente forte, e os campos são muito divididos, não é? Até hoje. Portanto, são assuntos que são relevantes, penso, hoje. E o que eu queria fazer hoje é, de uma certa maneira, aplicar um olho histórico para mostrar que são debates antigos, que são debates que tiveram várias respostas, que tiveram bastante lutas. São lutas simbólicas, portanto, não há mortes, ainda bem, não é? Mas foram para o Junot um drama. Ele viveu extremamente mal, era um momento talvez emocional particular, mas o que eu vejo quando ele fez ataques extremamente violentos ao Malinowski em 1957, e são 23 anos depois do evento da conferência, podemos dizer que há uma certa amargura que ficou, não é? E que continua, ele tirou uma certa satisfação da vingança dos factos, suponho, contra Malinowski 23 anos depois. Portanto, o olhar histórico para ver essas lutas, dizia eu, não é? E um pouco, penso eu, a história da disciplina da antropologia, talvez saibam mais do que eu, mas aprendi muito. Penso que o mesmo trabalho tem que se fazer sobre outras disciplinas. Temos uma tendência, como cientista, um pecado, talvez, para usar uma palavra religiosa, de pensar que isso é natural, não é? A antropologia sempre foi, sempre será. A história não tem história, porque sempre houve história. E, claro, vamos saltar para o historiador grego para dizer que nunca parou, mas não é verdade. Não é? O estudo da religião também, se você olha para os livros, tem vários exemplos de sociologia da religião e vão pegar o Lafitau no século XVIII como sociólogo da religião, mas não faz sentido, que não tinha o campo da sociologia da religião, esse senhor não se considerava como sociólogo, primeiro por não saber o que era a sociologia, suponho, não é? Portanto, há uma tendência ao naturalismo, naturalização, e penso que é interessante ver esses debates, e como eu disse, esses debates têm tendência a transformar, a evoluir, mas continuam com questões, se calhar, são filosóficas, não é? E que são fundamentais para a disciplina. Agradeço a vossa atenção e paramos. É isso aí, gente. Perguntas? A fala foi muito rica, todos ou muitos devem ter boas questões ou comentários, mesmo críticas. Queria agradecer a fala do professor Henrique. É muito interessante. Eu, assim como o senhor em Belfast, eu também fui um pouco buscar a origem do nosso departamento aqui na UFPR, do setor de ciências humanas da nossa universidade, né? E tem uma coisa interessante, que tinha um grupo muito ativo e muito forte aqui na Universidade do Paraná no início, lá na década de 1930, que tinha uma origem católica militante, forte, né? E esses intelectuais, na verdade, o que acontecia é que eles seguiam fortemente uma encíclica do Papa Leão XIII, que era a Aeterni Patris, né? Que era uma encíclica na qual o Vaticano dizia justamente
né, uma encíclica do final do século XIX, em que ele dizia que não há distinção entre ciência e fé, né, e que, na verdade, a ciência nada mais é do que o uso da razão humana, que é divina, é dado por Deus, pela sua imagem e semelhança de Deus, né. Então, esse grupo foi um grupo fundador e altamente presente aqui no início, na origem dessa universidade. E dentro desse grupo, justamente, é interessante porque eles faziam ciência, mas eles faziam uma ciência cuja chancela final era religiosa, por assim dizer, né? Como se Deus garantisse que a razão fosse correta, um projeto meio cartesiano, mas na verdade a grande influência na época era o São Tomás de Aquino, né? Era o filósofo que dava, né, fundamento para eles. E dentro desse grupo tinha alguns intelectuais que eu comecei a ler sobre eles. Um deles era um sociólogo, que é o Bento Moaz da Rocha Neto, né, que era talvez o mais tomista de todos. Assim. Ele fazia uma ciência sociológica que ele chamava de sociologia integral, né, com base num outro sociólogo brasileiro, enfim, um outro intelectual, que é a questão da Itaí, né, e era uma sociologia religiosa, uma sociologia que dizia: se nós aceitarmos a ruptura kantiana, né, nós vamos perder a integralidade do ser humano, porque sem a metafísica não é possível fazer ciência, né? É uma ciência puramente positivista, uma ciência que não é capaz de contemplar todo o saber humano, né? Havia um outro que era o catedrático aqui, o dono da cadeira de História, que se chamava Brasil Pinheiro Machado, que ele buscava metodologia na história científica, mas para chegar a conclusões religiosas, né? E por fim, o José Loureiro Fernandes, que era o catedrático de antropologia, que fundou o nosso departamento, ele tinha uma outra pegada, uma outra relação entre religião e ciência, em que basicamente ele era um cientista hard, por assim dizer, né? Ele é um cientista, um evolucionista muito, digamos assim, convicto da ciência evolucionista, né? Mas que ao mesmo tempo operava com a religião como uma chancela última que dava o valor para aquilo que ele fazia. O que é interessante é que ao longo da história você vai acompanhando as escritas, né, as pesquisas e as conferências do Loureiro Fernandes, e por causa do viés evolucionista dele, ele é sempre um grande defensor da civilização, né? E ele sempre fala, por exemplo, ele elogia os jesuítas que queriam fazer uma bela obra de civilização dos indígenas e com isso enriqueceram a etnia brasileira e assim por diante, porque trouxeram o elemento indígena para enriquecer o que é o homem brasileiro. Mas o que houve de muito interessante é que, tudo bem, no início dos anos 50 ele foi fazer uma formação em Paris, mas ele ainda volta com essa convicção do valor da civilização. E ele só vai ser abalado um pouco nessa convicção quando ele começa a acompanhar um processo dos índios Chetá, que são, creio que a última tribo indígena isolada do sul do Brasil, né? E que nos anos 50 justamente eles começam a ter contato obrigatório com os brancos por causa das frentes de expansão, né, da civilização. E ao longo desse contato dos Chetá houve um massacre, houve um genocídio, né? E poucos foram os que sobreviveram, né? E essa história do genocídio é que faz o Loureiro Fernandes começar a questionar o valor da civilização e talvez entrar numa crise religiosa, né? Isso aparece de uma maneira muito intensa nos escritos dele, nas reflexões dele. Então, as cartas nas quais ele tenta criar uma reserva para esses índios e tal, já aparece essa certeza de que a civilização e o progresso não são tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele sempre imaginou, né? Então, eu quis mais fazer um comentário no sentido de uma história paralela, de um outro registro, né? Porque você pega realmente na Europa, né? Você pega o Durkheim, que o senhor citou, né? O Durkheim era filho de rabino e de uma longa geração de rabinos, então o contato entre os intelectuais e os religiosos era muitas vezes muito íntimo, né? E justamente o Durkheim é interessante pensar isso, porque ele que operava com a ideia de uma ruptura epistemológica entre o senso comum e a ciência, né? Dessa quebra necessária em que você precisa de um homem de ciência para que ele não opere como opera o homem comum. E realmente, como o senhor disse, parece que os religiosos estavam mais do lado da ciência do que do lado do homem comum, do senso comum, porque talvez o que fizesse ele aceitar tão bem os missionários como uma fonte fidedigna do que acontecia, fosse o fato de que ele era também advindo de um meio religioso e ele acreditava que eles tinham um viés científico, né?
Mas a história que eu estou pesquisando aqui, que está aparecendo aqui, é uma história justamente de uma outra relação com a religião, em que a religião é trazida para dentro da ciência, um pouco um espelho dessa história que o senhor nos conta aqui, né? Ao invés de uma separação do campo, é uma tentativa de fazer com que os limites do campo englobem a religião para dentro do campo. E no caso da antropologia, o Loureiro Fernandes só rompe com essa ideia quando ele vê o genocídio Chetá e ele começa a questionar essa certeza do valor da civilização. Então é interessante como esses regimes de limite, de negociação entre religião e ciência, eles podem ser móveis e podem operar, às vezes, em sentidos opostos também, dependendo do contexto que você estiver. E que, enfim, mais tarde vai mudar com, talvez, a profissionalização mais tardia aqui no Brasil, né? Que as pós-graduações elas são regulamentadas efetivamente no final dos anos 60, né? E aí a gente percebe uma ruptura muito clara, né? E hoje a gente opera muito com essa ruptura na nossa prática, né? Enfim, só um comentário de uma história paralela à professora nos proporcionou aqui contar. Não, agradeço mesmo. De facto, talvez dois comentários. Um é que essa história que eu contei é um suíço anglófono, não é? Portanto, é a ciência anglófona e, como pode adivinhar, é maioritariamente protestante, não é? Esse é o mundo anglófono. O interesse para a história da Igreja Católica é mínimo em a hostilidade, digamos assim, não é? Portanto, é um mundo específico, mas o mundo anglófono é importante porque é dominante, penso eu, hoje mundialmente, não é? Mas não é o único registro. E há padres, por exemplo, Verbo Divino, que são austriacos, alemão, não é? Que se lançaram na etnografia muito cedo, no fim do século XIX, XX, tentaram estabelecer uma revista, o Vaticano não deixou, eu tudo luto com o Vaticano muito cedo, que são anos 1910, 20. E o Vaticano acabou aceitando, ele estabeleceu uma das maiores revistas de antropologia, mas aí o regime é importante para dizer isso, porque há a questão do Vaticano, da autorização das encíclicas e há a questão do tomismo. Mas tem uma certa vantagem, talvez, é que explicita, as coisas são relativamente transparentes. No mundo protestante, o Malinowski era protestante, não era protestante, quais eram os valores religiosos, o Radcliffe Brown, etc. Não é? Supostamente não, e pode ter um discurso. Ou o Patrick Harris, no livro dele, mostra que o Malinowski, o Radcliffe Brown era muito agressivo com os missionários e os Junot, mas ao mesmo tempo usava o trabalho dele e era muito ambíguo, portanto era agressivo, mas depois recuava porque precisava deles, depois competiam para as fontes, portanto há outras considerações e não é tão claro, talvez menos claro, embora a teoria liberal diria que é tudo mais transparente no mundo anglófono, mas penso que não. Mas a sua história é fascinante, eu penso que muitas vezes a história das instituições e dessas dinâmicas onde a gente estuda, não é? Eu fiz esse trabalho na universidade onde estou, começando, para dizer a verdade, um outro ponto que me interessava era os africanos dentro da universidade, continuam a chegar, muito pouco, e depois quem estudava a África, mas depois acaba estudando os departamentos, a ciência, as ideias, etc. E é fascinante, a gente não opera no vazio. Não é? A gente lê livros porque o professor manda quando é estudante, mas tem uma história, de facto são, como se diz, layers, mas há a estrutura atrás e as dimensões, é fascinante. Mas ele fará mais depois em privado. Professor Henrique, meu nome é Felipe, eu tenho uma questão bem pontual, né, que eu refleti a partir da sua exposição, seria assim, se depois dessa divisão ou ruptura entre a ciência antropológica e a atividade missionária, né, ao longo dos anos 20 e 30, eu queria saber como ficou a chancela governamental, a atuação do governo colonial britânico sobre esses dois domínios, né, no que se refere naquilo que tange a administração colonial, né, porque os dois estavam circulando no mesmo espaço colonial. Isso me remete ao cargo, por exemplo, que havia no Tanganyika, que hoje é a Tanzânia continental, de Government Anthropologist, do governo, o antropólogo colonial, que se havia um edital para isso e era financiado pelo Bureau, enfim, né? E esse antropólogo do governo
estava em contato com administradores locais em vários distritos, no Tanganyika rural, para, vamos dizer assim, prover assistência na solução de alguns problemas de ordem prática do colonialismo, enfim. Né? A minha pergunta, então, é se havia o mesmo interesse para cima da atividade missionária na África Britânica. Né? E se sim, se esse financiamento era mais voltado à educação missionária dos nativos. Aí eu já faço uma alusão ao caso moçambicano, né? Circunscrito na colonialismo português, que é dado a educação dos nativos a igrejas, claro, católicas, principalmente, esse racha protestante também. Mas é uma pergunta mais geral dos conhecimentos. Agradeço, muito boa pergunta. Talvez, para começar a dizer, esse era um ponto que liga com o que foi dito antes, é que essas teorias, essa escrita dos missionários, dos antropólogos profissionais, têm consequência política, não é? E eu pus que aquela conferência onde houve a ruptura oficial, ou definitiva, não sei como é que chama, de 34, era uma conferência sobre a educação, portanto, eminamente política, com consequências políticas. Portanto, não era só abstratamente teoria, mas tinha consequências que os missionários tinham a ideia que os africanos podiam ser convertidos, melhorados, não é? E estavam a favor, na África do Sul, de uma educação separada para os africanos recuperar o atraso em relação aos colonos e os europeus, não é? E os antropólogos não tinham essa mesma ideia. O que é interessante, aí venho a seu ponto, é que a antropologia colonial do Estado se desenvolve exatamente nesse momento, e um dos principais antropólogos do Estado sul-africano sai dessa escola funcionalista e não os missionários. Portanto, aí a separação, o Estado vai se aliar à antropologia profissional e não missionária. O missionário continua os trabalhos dele com as missões, tem todos, na África do Sul, o aparelho educativo privado é muito missionário, e isso vai durar até o estabelecimento do apartheid, onde aí é um paradoxo, é que vários missionários, entre os quais o Junot e outros, estão a favor do apartheid porque acham que essa segregação positiva, que os missionários promovem, uma segregação que permite aos africanos recuperar o atraso, é a mesma coisa que o apartheid do Partido Nacionalista, e vão dar apoio. E o que acontece é que, poucos anos depois do apartheid, o regime do apartheid ser estabelecido, vão nacionalizar todas as obras de educação dos missionários. Aí os missionários dizem, mas espera lá, nós não estávamos a falar a mesma coisa. É uma crise dentro dos missionários suíços em particular, que eu escrevi precisamente nesse livro, onde descobre que afinal a segregação pode ser negativa, há um mal-entendido, e eles perdem o controle da educação e perdem o controle desse projeto de discriminação positiva, e se calhar perdem um pouco o controle, mas isso talvez venha de antes, sobre essa influência da antropologia, não é? Que fica só uma antropologia ligada à missionação, à missiologia, que é altamente, paradoxal talvez dizer, altamente funcional, para não dizer funcionalista, funcional ao trabalho da missão, não é? E acho que uma boa parte da antropologia missionária tem a meta de ajudar, como o neotomismo, não é? Só ajudar a converter a gente, não tem uma fim em si próprio. Mas, portanto, pois, há uma situação muito interessante, há um mal-entendido, e o caso de Moçambique é um pouco diferente, é interessante. Penso que o papel da antropologia, talvez o professor Macani possa me ajudar a corrigir se estou em erro, a antropologia na administração colonial portuguesa vem muito tarde, creio, 50, 60 diria, creio, mas é uma antropologia religiosa, católica e protestante, bastante forte. O padre Verbi Divino estava em Moçambique há alguns anos, depois os jesuítas, obviamente, fizeram grandes trabalhos linguísticos, metodistas, etc. Não é? E há muitos trabalhos que se fazem, mas que é uma antropologia missionária. Mas a antropologia como disciplina em Portugal, creio também seja uma disciplina que apareceu muito tarde. Aí estou em terreno um pouco inseguro, mas creio que apareceu muito tarde, se bem o caso. Portanto, a dinâmica é um pouco diferente
nessa medida do que o regime anglófono, inglês. Mais perguntas? Agradecer inicialmente pela exposição, que eu tenho certeza que foi muito interessante para todo mundo aqui, e queria, na verdade, falar de uma curiosidade em relação aos museus missionários, que é uma vertente, um desdobramento do trabalho missionário que eu particularmente desconheço. E houve uma rápida menção na exposição e, assim, a quais museus especificamente você estava se referindo? E a minha curiosidade é, além desse critério esboçado de que os objetos que podiam ser expostos, eles deveriam não confrontar ou não se chocar certos valores religiosos europeus, imagino que protestantes, não tem um problema aqui, mas também sobre o destino dessas coleções após a separação dos campos em que esse tipo de empreendimento teve a sua legitimidade científica solapada. Não? Então, é uma curiosidade que eu tenho. Obrigado, uma pergunta muito boa. Um pouco difícil. Eu gostava de pensar, eram sobretudo os museus de história natural que a gente encontra na maior parte da cidade europeia, penso eu, que não são altamente científicos, têm mais uma missão de educação popular, onde você tem um andar sobre a natureza, um andar sobre a arte, um andar sobre o mundo, não é? E aí, como dizia, há muitos comerciantes, há um bom estudo sobre o Museu de Belfast, mas há muitos livros que foram escritos sobre o Canadá, etc. E aí esse é um tipo de museu, mas os missionários também fizeram os museus deles, não é? O Vaticano tem um museu etnográfico que é bastante rico, creio eu. Não cheguei a ir, embora a intenção. E aí a meta talvez seja um pouco diferente na apresentação, porque obviamente nenhum museu é neutro. Há uma narrativa que se constrói atrás e uma filosofia, seja o tomismo ou outro, que vai estruturar a maneira que a gente expõe as obras, ou que a gente expõe, porque nem tudo que foi mandado vai ser exibido. Muitas coisas passam para o arquivo, depois saem de novo. E o Museu de Belfast tem uma coleção muito grande, que agora não sei, que já não está bem relevante. O mundo de hoje não necessariamente precisa de demonstrar a arte primitiva dos africanos, etc. Quer dizer, são outros problemas. O que é interessante é que há peças que são mostradas hoje, mas sem nenhuma crítica, são expostas aqui os inuit, aqui os africanos, e sem crítica, sem noção do próprio museu gráfico, museólogo, suponho. Nos arquivos missionários, os padres da Consolata, por exemplo, em Portugal, construíram um imenso museu novo, portanto há um interesse em algumas congregações ou algumas igrejas protestantes que construíram um museu novo e tiram um pouco os arquivos deles para aproveitar, mas a outra, a missão suíça, da qual saiu o Henri Alexandre Junot, acaba de abandonar todo o arquivo dele, que entregou o Museu Federal, Cantonal, nós chamamos, que aceitou o material sem, a mim me parece, sem grande crítica. Não sei o que vão fazer, se vão meter só no arquivo, vão exibir. O plano é fazer uma exposição no próximo ano. Estou vagamente ou distantamente envolvido, vamos ver o que sai, não é? Mas a mim me preocupa, porque a crítica de como é que foi recolhido, como é que a gente está presente, é tudo muito carregado. E acho que aí é um trabalho que é preciso fazer, que foi feito em parte, não é? Sobre os critérios da escolha das peças, como é que são expostas, e a ideia que está atrás simplesmente da recolha, porque uma boa parte desses museus de história natural, eu vou com o meu filho e vejo isso de outra maneira, hoje em dia talvez, mas no fundo é um pouco para as crianças, porque são muitas crianças que vão para entender o mundo, não é? Aqui é o reino vegetal, o reino animal, aqui é o reino humano. E tem essa apreciação que eu dizia imperial, que hoje a gente chamaria global, para o meu filho saber que é inuit, que é africanos vivem em cabanas, embora 50% da população vive em prédios, mas pronto, não vamos meter eles nas cabanas, nu, etc. Esse tipo de coisas. E são construções imaginárias muito carregadas. É muito interessante. Não sei se respondi bem à sua pergunta, mas
parou aqui. Sim, eu estava pensando justamente nisso. Não só a legitimidade política que dos museus em geral constituídos a partir da expansão colonial, mas da ausência da legitimidade científica, uma vez que a ciência missionária deixa de ser reconhecida como ciência. E o que fim levar nessas condições. Mas eu acho que essa resposta contempla... Mas a mim parece, por exemplo, os padres consulados renovaram, criando esse museu. Acho que é um museu no Brasil também, da arte missionária, muito grande, não é? Aqui o Museu Paranaense mesmo recebeu muito material de missionário no século XIX. Mas há umas congregações que remontam o museu para construir um novo museu. Portanto, aí há outros que passam para o arquivo do museu, tipo, já não interessa essas coisas. Nós já não somos missionários, somos agência eclesial, não é? de intercâmbio, a redefinição do que é um missionário, sobretudo desde os anos 70, não é? Quando houve os apelos ao fim da missão no mundo protestante e católico, e que levou várias organizações missionárias a se redefinir como sendo agência de troca de testemunhos e não de ensinamento e de conversão. Portanto, aí o significado desse tipo de organização, que é a Missão Suíça, muda, porque já não se pode dizer que são selvagens, que nós temos que converter. Portanto, a função dos objetos muda e aí passam, não sabem muito bem o que fazer. E essa Missão Suíça, eu vivi relativamente próximo desse debate. E o diretor da missão não sabia muito bem o que fazer. E procurou, para ser quem está interessado, não é? Depois foi procurar os museus, quem está interessado ou não. E o Museu de Etnografia não esteve interessado, acabou no Museu Federal. Porque, como você não... Mas esse talvez seja um bom tema de pesquisa, de facto, de estudo de caso. Esse é o Museu Curitibense, estava a dizer? Não, o Museu Paranaense ele recebeu ao longo do final do século XIX muito material foi recolhido por missionários que fizeram trabalhos nos aldeamentos do interior do Paraná. E que está exibido? O passou no arquivo? Está em exibição até hoje. Muitos materiais foram doados por colonos também, mas muito material também foi recolhido por missionários. E até tem uma questão, eu já tive a oportunidade em vários locais no Brasil, com alguns grupos indígenas, de encontrar missionários e sofrer um estranhamento, não com os grupos indígenas, mas com os missionários, assim. Mas da parte deles, assim, você vê que existe assim, uma tensão assim, no relacionamento, né? Que vai fazer aquela reunião, assim, um antropólogo chega, vai ter aquela reunião, chegam os índios, aí chegam os missionários, eles sentam ali, e existe uma certa tensão. Eles tentam cercear muitas vezes assim, o que está acontecendo dentro da reunião. E até fiquei pensando, né, como assim eu pelo menos, assim, trabalho também com bastante história indígena, tenho dificuldade de me relacionar assim, com missionários, com a antropologia missionária do presente, mas me debruço o tempo todo sobre os escritos dos missionários, né, no passado, enfim, até são a base primordial de muitas das análises dos antropólogos hoje, o que os missionários escreveram desde o século XVI, XVII, XVIII, e quando não existisse uma antropologia estabelecida. Me parece que se a gente pensa que a separação entre missionário e cientista é uma construção social, não é? Que é isso que eu estou a dizer, não é? Portanto, nunca vai ser perfeita. Não é natureza, não se encontra na natureza o antropólogo e aquele cientista, está claro, não é? É uma construção, são pessoas que têm interesse em ciência. E você tem interesse de uma maneira ou uma outra, mesmo se ateu, sobre o assunto da fé, do fim do mundo, do valor, do moral. Portanto, sempre há de haver áreas comuns e onde se calhar a desacordo e vai introduzir uma certa dificuldade, não é? de se posicionar. Pois, mas que é normal, se calhar é precisamente o resultado dessa construção, não é? E acho uma maneira talvez de pensar nisso é desconstruir, não é? Pensar a história disso, e talvez é mais uma maneira de gerir isso, penso eu, não há solução. Sim. Teve um debate que surgiu em sala de aula, dias atrás, que não é exatamente sobre a questão missionária, mas sobre a questão da fé e da ciência. Né? E a gente estava falando sobre a questão que muitos antropólogos
antropólogos que, por exemplo, vão estudar a questão religiosa das matrizes africanas aqui no Brasil, das religiões de matriz africana no Brasil. E que muitas vezes, para ter acesso a um determinado conhecimento, o antropólogo tem que se converter, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, parece um processo meio inverso a isso, né? Então, quer dizer, esse debate da fé e da ciência, ele acaba aparecendo também do outro lado, também, né? Também numa outra ponta. Então, foi um tema que me surgiu, assim, esse debate. Mas já falar da conversão na sociedade que a gente está estudando, é isso? Porque existe na antropologia aqui no Brasil alguns antropólogos que vão estudar as religiões de matriz africana e eles têm que se converter àquela religião para poder ter acesso a um determinado conhecimento. E muitos são conversos, inclusive, né? São praticantes, mas é um tema que às vezes aparece em sala de aula. Sem dúvida. Eu tenho o mesmo problema porque escrevi sobre o Islão, não é? Tenho colegas profissionais e religiosos que dizem, mas você não é muçulmano, o que é que sabe? Não tem direito, nem tem direito. Bem, se eu me converto, já não sou cientista, sou religioso, não é? Portanto, de novo, é um pouco a mesma coisa, são tensões, não é? E se a gente se converte, a gente vai ser aceito, mas já não é bem um cientista a parte plena. Portanto, nunca vai chegar. É a questão, talvez, mais de encontrar uma posição que seja confortável e razoavelmente profissional e depois de construir uma distância com o objeto. Mas esse de novo, não há situação perfeita. Estamos a viver num mundo cheio de tensões, de facto, interna e externa. Mas é verdade, esse é um assunto de legitimidade. A sociologia da religião, por exemplo, é um dos grandes debates fundamentais que surge, depende de quem ensina, etc., mas surge regularmente, e como dizia, há vários conflitos. Nas revistas de sociologia da religião, tem nos Estados Unidos uma revista de sociologia da religião católica, uma revista de sociologia da religião protestante, e tem aquele dos ateus ou cientistas que não querem se meter em religião. E depois há lutas nas conferências, não é? Porque os pressupostos religiosos muitas vezes vão levar a um certo posicionamento. E depois depende, há religiosos que fazem excelente ciência, porque conseguem construir distanciamento do objeto, mesmo que eles sejam crentes, conseguem construir distância, outros que nem tentam construir distância, simplesmente estudam eles próprios, acreditam tanto que a fé é transparente. Mas acho que aí é um assunto de método, quando você faz pesquisa, tem que desconstruir o seu posicionamento e construir uma distância. Crente ou não crente, porque ser ateu num assunto religioso, não é? É um posicionamento, não é neutro, também não. É negar a religião, é um posicionamento. Não, portanto, tem que, penso eu, que essa construção do distanciamento é a única solução. E depois do debate que houve, acho, nos últimos 20, 30 anos, será que você tem que escrever isso dentro da introdução do livro para explicar quem, porque eu sou branco, inglês, suíço, ateu, etc., explicar tudo, não é? Para a gente saber de onde você escreve. Mas com o risco aí que a gente depois vos ataque sobre tudo e qualquer coisa, porque é o que é. Não sei se estamos seguindo. Sim, sim. Que tem muitos, não é? Há muitos, penso sobretudo nos Estados Unidos, um desejo que a gente explicita o posicionamento do autor, não é? Que explica que é religioso, não é religioso, é ateu, é branco, é homem. Porque, obviamente, ser um homem estrutura, ou uma mulher, tudo estrutura a nossa pesquisa. Não sei se tem que se explicitar num livro extensivamente, onde é importante, penso que sim, mas, sobretudo, em termos de método, quando vais fazer o trabalho de pesquisa, não é? Mesmo no arquivo, é importante. Eu queria saber se essa coleta de objetos foi documentada, e se a partir dessa documentação dá para compreender quais que foram os critérios, as escolhas, as formas de coleta dos objetos, né? Por que se coletar o quê e como que isso aconteceu, se a partir dessa documentação dá para ter
não sei exatamente o que quer dizer com documentação, documentada, mas há estudos, há vários estudos, não é? Sobre como é que essas coleções são estabelecidas. E não há uma única. Há museus, como dizia, de História Natural de Belfast, não é? Por exemplo, que contratou comerciantes que trouxe animais, trouxe um pouco tudo. Creio que trouxeram um elefante, não me lembro muito bem, no século XIX, se não me engano, que fez grandes sensações, não é? Etc. Mas pediram certos objetos que precisavam e iam contratar quem encontrava. Em geral eram irlandeses que estavam no mundo, missionários viajavam bastante, portanto era uma rede que eles podiam usar. Museu missionário podia ser uma encomenda da organização missionária, mas o que eu vejo pelo arquivo da missão suíça também é que há muitos missionários que traziam material quando voltavam do trabalho missionário. Em geral, no século XIX, XX, a gente voltava que era 5, 10 anos para um ano de descanso ou 6 meses de descanso, que era não só descanso, mas também uma oportunidade de dar a volta ao país para fazer promoção das missões, recolher dinheiro, fazer um feedback, como a gente diria, não é? E aí era preciso trazer material para mostrar, não é? O que era, porque na área fim do século XIX, fotografia está na infância, etc. Portanto, trazer material era uma boa maneira. E vejo no arquivo da missão suíça que eu falava, e fui lá ver antes que disseminassem o arquivo, tinha 100 vezes a mesma coisa, depois uma coisa que era interessante, tinha talvez não é? Porque os missionários, às vezes, era o critério próprio, traziam o que achavam interessante, e não necessariamente o que a missão precisava, mas às vezes a missão precisava de uma certa coisa, etc. Portanto, acho que há todo tipo de casos de figura que existem, mas há um livro sobre os museus, creio, no Canadá, que é bastante bem feito, tanto sobre como os objetos foram adquiridos pelo museu, depois como são usados, etc. E como eu dizia, penso eu que para os museus, tanto missionários como os museus de História Natural, mas têm um método diferente, a método de representar o mundo, não é? Um mundo outro, através de objetos. E os missionários, claro, escolhiam certos objetos que eram de como é que se chama, de rito de religioso, não é? Para mostrar o feiticeiro, como era mau, aqui estão os objetos, não é? Porque não pode trazer um feiticeiro, etc. Portanto, havia uma escola também estratégica para construir uma história de quais eram povos que eram fechados na feitiçaria, que precisavam da luz do cristianismo para ser libertos. Por favor, se tem 10 reais, agradecido, podem mandar outro missionário, etc. Portanto, tem uma meta também funcionalista, não é? Nesse recrutamento, nesse discurso. O Museu de História Nacional, da História Natural, não tem essa meta de converter e de construir uma narrativa pro-cristianismo, mas em geral quem está no museu, o diretor, etc., tem uma visão do mundo específica, que a gente vê 100 anos depois a coisa que a gente não quer fazer hoje, não é? A gente vê que de facto é uma certa maneira de conceber o mundo, os outros povos, etc., que é uma hierarquia racial, etc., e mais coisas. Sim. Eu queria perguntar mais especificamente essa fase anterior, ali no século XX, você disse que entre missionários e cientistas tinha uma relação de sobreposição e colaboração. Como que era a relação desses grupos com outro tipo de saber, de viajantes, exploradores, por exemplo, que também deixavam escritos e às vezes tinham um tipo de produção de conhecimento similar, né, esses grupos, como era essa relação? Tinha um slide que tirei, que era de uma grande exposição, de uma grande expedição científica no século XIX, fim do século XIX, na Papua Nova Guiné. Tirei, porque não queria meter demais. Mas, de facto, há essa correspondência epistolar que existe, não é? E às vezes o missionário manda objetos e troca de ideias, depois o missionário volta à Europa, vai visitar o científico, etc. Mas também há expedições, não é? Que vão, científicas, que são feitas
e muitas vezes iam usar as duas grandes redes, que era a rede do Estado e a rede do missionário. E muitas vezes o missionário tinha a tendência a ir em zonas além do Estado, não é? Muitas vezes, pelo mínimo até o século XIX, não é? E aí muitos cientistas que viam, e a fotografia que tinha era de uma expedição onde tinha 50 portadores e 2 cientistas, uma coisa assim, não é? Porque para carregar o aparelho de fotografia, o material, são 4, 5 pessoas, etc. O Livingstone, não é? Tinha gente a carregar o barco dele, quer dizer, são expedições científicas, são centenas de pessoas, mas que tinha a tendência a usar a rede missionária, e o missionário tinha aí todo o interesse e ajudavam qualquer cientista que ia fazer pesquisa, e imagino que aí havia troca de ideias, de informação, e o livro do Livingstone é testemunho disso, embora ele seja um missionário ao mesmo tempo. Não sei se essa... Não, na realidade, tem mais. eu expressei mal. Eu queria saber desses grupos de missionários e cientistas, como que era a utilização de escritos, documentos deixados por viajantes, exploradores, pessoas trabalhando em outros grupos. Se os missionários usavam os escritos científicos, bem, de novo, depende um pouco dos missionários, não é? Tinha missionários sem educação que mais ou menos não liam, não escreviam. Digo isso, tinha um missionário da Irlanda que foi muito sucedido nas Nigéria, mas não tinha quase nenhuma educação. O que distingue muito, portanto, o corpo dos missionários é muito diferenciado, não é? Feminiza-se muito no fim do século XIX e a partir do século XX a maioria dos missionários no mundo, não é, são mulheres, e começa a partir do fim do século XIX a ser contratado como missionário próprio, como era o caso antes. Portanto, há uma diversidade grande, mas gente como o Junot estava a viver nesse mundo, não é, num mundo intelectual que seguiu esse encontro com o James Bryce, não é? Ele entrou no mundo da antropologia, ele lia o trabalho dos antropólogos para infusionar o próprio. E o que é interessante no caso dele é que há um debate com os antropólogos. Podemos dizer que é um debate forte, não é? Mas é um debate. Imagino que há outros casos onde o debate seja talvez mais construtivo ou simplesmente uma leitura respeituosa, etc. Portanto, não é uma resposta precisa, mas o problema é que os missionários são numerosos, os casos de figura são também numerosos. Não sei se seria mais uma pergunta, mas talvez uma contribuição. Eu trabalho especificamente missões no Brasil e eu trabalho com presbiterianos e existe muita... Você encontra acho, na internet, até nos manuais de missão, particularmente dos presbiterianos, mas acho que os anglófonos têm muito esse costume de disponibilizar esse tipo de material. E a questão dos museus, que o pessoal acabou falando, muitas dessas peças também são utilizadas para vender entre eles mesmos. Assim. Então, eu vou gerar dinheiro para minha agremiação, mas nas reuniões missionárias, de repente o missionário de outro lugar pode comprar para colocar no museu deles lá. Enfim, acho que tem uma dinâmica bem grande. E até achei interessante porque no jornal que eu estudo, existe a menção ao Casares também, né, o Eugênio Casares, e ele também esse jornal faz referência aos museus naquelas feiras do século XIX científicas. Então, os missionários também estavam inseridos nesses meios para mostrar e também para reforçar, e quando não, agremiar pessoas para a causa missionária, né? Então, é interessante o quanto é dinâmico realmente essa relação entre antropologia, né? O colega ali também mencionou a respeito dos antropólogos que estão a serviço da dominação colonial, mas penso que, assim como o missionarismo, são projetos paralelos, muitas vezes que acabam se cruzando, né? Você tem missionários que também vão ter essa relação muito próxima com os domínios coloniais, mas outros também que são contrários às suas investidas, enfim. Então é bem interessante, acho que teve algumas contribuições bem legais. Obrigado. Concordo plenamente. Talvez só acrescentar que a ideia dos museus é uma ideia também relativamente moderna. Não é?
e aquele que eu mostrei, o que a gente ia chamar um gabinete de curiosity, tem até nome específico, não é? Que ele é um pouco, penso, não sei exatamente as datas, mas imagino 17, 18, onde era uma coisa da aristocracia, da alta burguesia, não é? Ter uma coisa que é a apresentação do mundo, coisas exóticas, não é? Que tem a ver com, no fundo, com o imperialismo, não é? A expansão dos impérios europeus. E aí desenvolve uma curiosidade, mas é também uma maneira de se imaginar o mundo, não é? E é um livro muito interessante, foi feito sobre a Reino Unido, onde o autor, penso que corretamente, diz que, no fundo, as missões na Inglaterra, no norte da Inglaterra, é um projeto de classe, não é? Que é um projeto da burguesia inglesa emergente, com o capitalismo, a revolução industrial, e a meta dele é de suplantar os aristocratas. E a missão dá os missionários, a missão religiosa, dá à classe média uma missão no mundo, para conquistar o mundo e ter Deus com eles. O que é o aristocrata? O rico bebe chá. Eu tenho Deus comigo e eu estou a conquistar o mundo, não é? E dá um posicionamento, uma identidade à classe média inglesa, à burguesia, não é? E o que mostra é que o trabalho missionário que é feito no mundo vai permitir à burguesia inglesa uma nova maneira de se apresentar a si, uma nova maneira de representar a sociedade, e eles equivalem à classe trabalhadora aos primitivos. Portanto, o pobre de Sheffield, da cidade de Sheffield, trabalhador, é um primitivo da mesma maneira que o africano, e os dois têm que ser convertidos. Portanto, fazem ao mesmo tempo missões internas, missões urbanas e missões externas, porque é tudo o mesmo projeto que posiciona a burguesia no centro para conquistar o mundo contra a aristocracia, que é um argumento muito interessante, não é? Podemos talvez dizer que seja a dinâmica fundamental, mas não sei se aplica na mesma maneira com a Igreja Católica e as missões católicas, que acho que a dinâmica é diferente. Portanto, de novo, o problema é que o mundo missionário é extremamente grande e diverso, não é? E podíamos entrar em missões islâmicas, mas nem. Mas é fascinante, e acho que em termos de história das ideias, das circulações das ideias, esse talvez o ponto, não é? É que os missionários tiveram um papel fantástico em termos de documentação, etc. E o paradoxo, acho que foi dito pelo senhor aí, é que agora tem um arquivo, um acervo de documental dos missionários que é excepcional. Eu penso, não sei se estou a errar ou não, mas o melhor arquivo são do Estado e o segundo melhor é da Igreja, das igrejas, não é? E tem uma documentação excepcional. E uma parte disso está a passar agora online. As igrejas protestantes e católicas, um grande projeto americano, estão a digitar as fotografias missionárias que estão a passar online. Tem 200 mil fotografias feitas por missionários que estão online. Tem todo o aparelho crítico, aliás, não crítico, informativo, quem é o fotógrafo, o assunto, o ano, etc. Mas sem nenhuma crítica. Portanto, você vê a fotografia, que é missionário ou não, você não entra, não há desconstrução. Portanto, agora estão a usar e a passar essa informação, não é, no domínio público, que acho que é espetacular, mas ao mesmo tempo, acho que, de novo, voltamos a essa ideia de distância crítica com essas fontes, que nem sempre esteja feita. Isso, gente, mais perguntas? Fechamos aqui. Agradecer mais uma vez ao professor pela palestra, pela conferência, pela clareza como respondeu as perguntas e fez os comentários muito rico. Amanhã temos uma continuidade de tudo isto, no mini curso que começa também às 15 horas. O primeiro módulo justamente do curso trata sobre questão de fotografias. Aqui o professor Henrique falou um pouquinho disso e a importância como fontes antropológicas e históricas das imagens e das fotografias em geral. Portanto, os convidados. Obrigado.